Que horror. Eu não sei bem o que vos dizer, porque, se me permitem só 2 minutos, este direito, que se chama Direito à Autodeterminação Informacional, a primeira vez que foi dito em Portugal foi pelo professor Costa Andrade, chamava informativa. Depois o professor Canutilho, na anotação à Constituição, disse direito à autodeterminação informacional. É um direito que não interessa a ninguém, porque não há ninguém que morra por isto. Quer dizer, um ou outro bullying pode acontecer, mas é um direito artificial, é um direito que foi criado, é o único direito no mundo que foi criado abstratamente por juristas, porque havia 2 professores de Harvard cujos filhos se casavam no século XIX e foram fotografados, e eles criaram um opúsculo em Harvard, na revista de Harvard, sobre o direito à privacy. Não é exatamente este direito, mas é parecido. E o direito chamava-se The Right to be Let Alone. E eu acho que hoje praticamente ninguém quer ficar sozinho. Eu olho para este painel e, havendo alguns advogados estagiários, eu diria que a maioria de nós tem 40 anos, poucos têm menos do que 30 anos, e há muitos acima dos 50 anos, eu estou quase nos 50 anos. O que quer dizer que nós não somos verdadeiramente as pessoas para quem estas normas deveriam interessar. E a verdade é que as pessoas para quem estas normas deveriam interessar, julgo que estão pouco interessadas nelas. Eu, esta manhã, fui buscar esta hora e este dia, porque eu tenho um cliente que é uma empresa multinacional norte-americana, imaginem, norte-americana, que supostamente não está sujeita a isto, que tinha na sala de reuniões um cartaz a dizer 25 de maio de 2018, há cerca de 1 ano e meio. As pessoas têm pouca ideia de que naquele dia o mundo acaba, mas a verdade é que não acaba. E nós estamos aqui, 600 pessoas ou 700 pessoas, essencialmente por isto. É única e exclusivamente este valor que faz com que nós estejamos aqui. Este slide foi o primeiro slide que eu apresentei num congresso há 15 dias em Kaliningrado, na Rússia, no primeiro congresso. Estou a dizer isto não por ser épico ou por ser muito vaidoso, mas porque o congresso na Rússia, que era o primeiro congresso internacional de direitos de autor, tinha um opúsculo, tinha uma mesa redonda sobre dados pessoais. E foi a mesa que mais gente deu durante todo o congresso. E não foi a direitos de autor, porque até os russos estão importados com esta circunstância. Atenção, os russos têm DPOs internos em muitas das circunstâncias. O primeiro slide começava assim. A Europa perdeu qualquer sentido de poder no mundo. Não temos, enfim, temos a patine histórica e alguma patine cultural, mas já não temos importância económica relevante, não temos importância demográfica relevante, não temos importância na área do armamento importante, não temos importância sobre os hackers importantes no mundo. E conseguimos inventar este regulamento que, de facto, está a pôr todo o mundo em respeito. Porque este regulamento, sobretudo tendo em conta a cadeia de responsabilização até à subcontratação, vai levar que todas as empresas, enfim, no fundo vai levar que uma parte significativa de tudo o que seja subcontratantes offshore acaba e morram. Aqueles que vão sobreviver nos outros países que não estão sujeitas às nossas normas vão ter que adotar normas internas exatamente iguais às nossas. E, portanto, esta foi a forma como a Europa conseguiu, de alguma forma, pôr o mundo em sentido e pôr o mundo a falar. Só o Trump é que ainda não se apercebeu que esta norma existe. O DPO, vocês viram o título, eu tentei fazer um título que a Madalena gostasse, mas a verdade é que o DPO hoje é uma espécie de estrela. A minha mulher ia matar-me quando eu disse que ia mostrar isto. Mas deixem voltar atrás. Isto era só para vocês ficarem mais impressionados. Porquê que o DPO aparece? O DPO aparece pela circunstância que, de alguma forma, o João já explicou esta manhã, há pouco.
A reformulação do perfil do regulamento que retira o conforto de nós podermos apresentar registros, comunicações prévias à Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou controles prévios, sim, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, levou a que as empresas hoje tenham que se constituir como pequenas CNPDs, ou as empresas que ficam sujeitas a isto. E, portanto, este regime um regime de proteção que havia no regime anterior da diretiva para um regime de responsabilidade proativa levou a que a forma como uma terceira entidade relativamente independente pudesse regular aquilo que as empresas estão a fazer seria através de um DPO, já que não havia uma Comissão Nacional ou uma entidade reguladora a fazer essa verificação prévia e poderá fazer eventualmente uma verificação posterior, então criou-se uma espécie de uma terceira entidade, a Third Trust Entity, que pudesse de alguma forma apoiar as empresas na implementação de tratamentos de dados e pudesse também fazer algum controlo e, portanto, alertasse as empresas para isso. A verdade é que o DPO não apareceu neste regulamento só por isto. O DPO apareceu neste regulamento porque a Alemanha já o tinha e, portanto, não se podia ir agora não considerar algo que a Alemanha já tinha para uma parte significativa das empresas. Também há outros países que também já o tinham e, portanto, já era uma tradição. Mas foi, de facto, a Alemanha que, no âmbito da negociação da diretiva ou deste regulamento, conseguiu impor. Agora sim, passando esta parte, não importa, eu vou-vos dar umas partes. Enfim, algumas notas práticas, porque o João já disse praticamente tudo o que era relevante ser dito. Primeiro, nós, DPOs, não temos qualquer responsabilidade nisto. Não parece mal, sobretudo não faz aumentar os nossos seguros e, portanto, há duas entidades que podem ser responsáveis pelo tratamento, que são os responsáveis dos tratamentos, portanto, os controllers, aquelas pessoas que têm a direção das bases de dados, e os subcontratantes. Eu fiz esta apresentação em inglês só pela circunstância de que Portugal não importa nada no mundo. Nós temos um projeto de lei, uma proposta de lei que eu li como, enfim, se lê um romance ao final da tarde e depois pensei que aquilo nunca seria adotado e, sobretudo, ao ver depois o valor mínimo das contraordenações. E, portanto, achei que nós estamos num mundo circular e num mundo em que toda a gente contacta com toda a gente e por isso achei que era menos importante escrever isto em português. Tentei escrever em inglês, apesar de ser mais difícil. Mas a verdade é que são os processors e os controllers as entidades que são responsáveis e não os DPOs. Depois, um ponto que eu acho que é relevante e que por vezes nos meus clientes causa alguma confusão. A obrigatoriedade de se ter um DPO ou a conveniência de se ter um DPO é independente de uma outra obrigação, que é a de se ter registros internos. A lei ou o regulamento prevê a necessidade de as empresas terem registros internos relativamente aos seus processamentos de dados, constituírem-se, como eu referi há pouco, como pequenas CNPDs, mas isso não quer dizer que todas estas empresas tenham que ter necessariamente DPOs. Eu diria que todas as empresas que tiverem que ter DPOs terão que fazer estes registros internos, mas o inverso não é verdade. E, portanto, a obrigação de ter registros internos, que tem estas regras, não é exatamente a mesma da obrigação de se ter um DPO. Depois, que empresas é que têm que ter DPOs? Primeiro, eu não acho possível que haja unicórnios que não tenham DPOs. Unicórnios são as empresas que valem mais de 1.000 milhões de euros, ou 1.000 milhões de dólares. Pode acontecer indústrias ou áreas da indústria ou do setor secundário, metalomecânico, das siderurgias, que não tenham que ter, pelo tipo de tratados, DPOs, mas a verdade é que no mundo global com que nós estamos hoje, em que todas as empresas têm CRMs, que todas as empresas têm CEOs, todas as SEOs, todas as empresas têm gestão de clientes muito profundos,
é muito pouco provável que empresas muito grandes não tenham obrigatoriamente que ter DPOs. Segundo, quase todas as empresas muito grandes que não sejam unicórnios também têm que ter DPOs, para não dizer que todas elas têm que ter DPOs. Terceiro, eu diria que uma parte também significativa de empresas médias tem que ter DPOs. E, por fim, até algumas empresas pequenas vão ter que ter DPOs. É verdade que, por exemplo, um médico, apesar de tratar dados especiais, não tem que ter um DPO, mas pode acontecer que uma pequena empresa de ensaios clínicos tenha que ter um DPO, ou que uma empresa relativamente pequena que faça dados de perfilagem de clientes na internet para terceiros, apesar de ser uma empresa muito pequena, não tenha que ter um DPO. No fundo, se quiserem uma sistematização relativamente aos registros, não a DPO, quem é que não precisa de fazer registros? Talvez cafés, bares, restaurantes, quiosques e pouco mais. Os DPOs, já há um conjunto mais significativo de empresas que não têm que ter DPOs, mas a verdade é que, pelas regras que estão implementadas, pela análise sistemática dos dados, pelo tipo de dados tratados, há uma parte significativa do tecido empresarial que vai ter que ter DPOs. Eu gostava de vos dar uma soundbite, e que é o seguinte: este regulamento é a norma que mais vai alterar o tecido empresarial na Europa, eu diria, pelo menos em Portugal, desde a implementação da reforma fiscal que introduziu o IVA. Não conheço no direito nenhuma alteração tão estrutural para as empresas como este regulamento desde o IVA. Não vejo na lei laboral algo que tenha transformado tanto as regras, não vejo na lei do Código Civil tanto, não vejo nas áreas processuais, não vejo nos códigos da CMVM, apesar das alterações, algo que fosse tão transversal a todo o tecido empresarial como este regulamento desde o IVA. E, portanto, nós temos que o ver dessa forma e o impacto que vamos ter nas empresas vai ser muito grande. Eu estou-vos a dizer aqui as regras soft para as que têm que ter DPOs, mas há um conjunto significativo de empresas que não têm que ter DPOs e vão ter DPOs. O que vocês vão apanhar nos próximos tempos com os vossos clientes é, sempre que um cliente vosso quiser ter um mínimo de relacionamento comercial com uma grande empresa internacional, vai receber nos RFPs seguramente indicações para dizer que tem compliance com os dados pessoais. Vai ser critério adicional de escolha se tem DPOs, como aquelas normas que nós já temos e que já recebemos há muitos anos a dizer que não fazemos trabalho escravo, que não fazemos trabalhos com menores, que não fazemos com isto e aquilo. Ou seja, uma empresa que faz escritórios de nível internacional e queira fazer o escritório da Google, eu quase que aposto que essa empresa vai ter um DPO para concorrer ao RFP da Google. O que quer dizer, e aliás, não só a norma, mas sobretudo a orientação dada pelo grupo do artigo 29 de abril do ano passado, prevê de facto que haja empresas que possam não ter que ter DPOs, mas que possam nomear voluntariamente um DPO porque querem estar salvaguardados sobre os tratamentos de dados que têm internamente, quer por uma questão de efeito de awareness internacional ou de awareness relativamente aos seus clientes, de mostrar que têm uma capacidade forte de tratar dados pessoais e, portanto, têm credibilidade para responder a critérios internacionais de seleção. Agora, a carreira do DPO. Os DPOs podem ser internos ou externos. Só um doido é que põe um DPO interno. Ou, então, empresas monstruosas que têm capacidade para ter 2 ou 3 semis-DPOs internos, mais um DPO interno oficial e na contratação de assessoria externa. Porque o grau de independência que é imposto a um DPO jamais vai ser permitido demitir um DPO por incompetência.
Eu, se fosse DPO e se tivesse a ver que me iam demitir, automaticamente no dia a seguir diria que uma determinada base de dados precisava de mais 3 ou 4 firewalls. E depois, quando demitissem, diria que era porque eu tinha imposto mais 3 ou 4 requisitos técnicos e que, portanto, isso custava mais 100 mil euros à empresa. O regulamento não proibiu o DPO interno, mas quase que sugere que é pouco razoável que haja. Uma nota: se houver DPOs externos, isto era para as sociedades de advogados, também foi uma benesse que foi dada, é que é permitido que haja teams de DPOs, ou seja, que possam ser várias pessoas dentro de uma organização a tratar a sede do DPO. Depois, a segunda parte é que os DPOs podem, quando internos, ser full-time ou em part-time. E isto cria uma pequena entropia, que é saber qual é o tipo de conflitos que existe entre os DPOs, sobretudo os DPOs internos, e as suas funções enquanto enfim, executores dos contratos de trabalho. E, pasme só não, a orientação do artigo 29, do grupo artigo 29, é que, por exemplo, diretores de uma empresa não podem ser DPOs. No fundo, está a prever que os managers estão com a sua capacidade de independência de alguma forma tolhida para poderem impor algo à direção. Eu, por acaso, já fui administrador de uma empresa grande e tinha a ideia que os meus diretores eram os piores deles todos, no sentido de serem mais reivindicativos, mas não foi essa a noção que é dada internacionalmente e, portanto, para além do conflito imediato de interesses, que não pode ser DPO quem lide diretamente com as bases de dados, porque pode influenciar sobre o tratamento, genericamente, um diretor de marketing ou um diretor de recursos humanos também não pode ser um DPO. Depois, há 1 ano e meio, eu estava aliás com a Leonor numa conferência em Braga, feita pelo Departamento da área de Informática da Universidade de Braga, e houve uma discussão que se perdeu um pouco, que era saber se o DPO devia ser um técnico ou devia ser um advogado, ou devia ser alguém na área de direito. A verdade é que o regulamento não tem nenhuma referência técnica, diz pessoas com especiais conhecimentos sobre a área dos dados pessoais, mas não fala sobre pessoas com especiais conhecimentos na área técnica. E fala sim com a necessidade de se conhecer ou de se poder lidar com as normas sobre a área do direito. O que quer dizer que tendencialmente será mais da área do direito que nós teremos pessoas na carreira do DPO do que na área técnica ou que venha diretamente da engenharia informática. Eu tenho uma frase que costumo dizer que é: não é possível o direito sem a técnica, nem a técnica sem o direito. Eu digo isto para o direito da informática, para muitas vezes, aliás, para o direito também da direito de autor na sociedade da informação, e nós não podemos hoje conceber modelos de negócio sem olhar para o direito, mas o direito também não pode ser desrazoável em relação àquilo que são os modelos de negócio que se querem implementar, e vou falar sobre isto no final, se ainda tiver tempo. Mas este é o domínio em que um advogado ou alguém na área de direito tem que ser sensível ao interface de um ecrã de um computador e vice-versa, e que alguém muito técnico tenha que ter alguma sensibilidade para conseguir ler português. Nota, eu disse ler português, mas disse mal, porque a nossa tradução está com profundos erros técnicos do ponto de vista de tradução. Aliás, eu estava conversando outro dia com a Filipa, com a Presidente da Comissão Nacional. Eu, quando leio o regulamento, leio em português, inglês, francês, italiano e ainda tento ver em qualquer outra língua. Porque, por exemplo, a tradução em português de legal foi para jurídico. E, portanto, nós podemos ter uma dimensão não legal na área jurídica. Portanto, é preciso ter algum cuidado na leitura do regulamento só na nossa versão em português. E por isso convém ler algumas línguas e, portanto, ser-se também sensível, mesmo os técnicos têm que saber têm que ser sensível à área de direito. E depois sobre a área, sobre a nossa profissão, ou sobre esta profissão. Eu, sinceramente, acho que a área do DPO, a profissão de DPO, vai ser uma profissão que tem uma coisa ótima, é que vai durar pelo menos um século. Os DPOs não vão acabar rapidamente.
Isto foi implementado agora e, portanto, não vão acabar, porque na Alemanha também já há muitos anos e portanto, é uma carreira com futuro, do ponto de vista de longevidade. Eu acho que é uma cadeira muito chata. Acho que é uma carreira que tendencialmente vai ser muito mecânica. Nós estamos no bom momento. Vocês pensem no que é o DPO daqui a 50 anos. Nós hoje, genericamente, somos advogados com formação clássica, com formação tradicional, portanto, conhecemos os diversos institutos jurídicos sólidos, clássicos, e estamos a adaptar-nos para esta área muito especializada. E daqui a alguns anos, daqui a 50 anos, vai haver universidades de direito só para a área dos dados pessoais e para suprir isto. E, portanto, nós vamos lidar com pessoas que não tiveram esse background inicial de estofo geral do direito e vão ser só pedidos para analisar. Agora ponham lá e vão ter uma espécie de checklist a dizer não é possível, no contribuir não é possível. Eu acho que vai ser um bocado chato esta profissão. Eu sou DPO de várias empresas e já acho um bocado chato. Portanto, daqui a uns anos ainda vai ser, eu acho que pior. E depois temos que ver assim, DPO ou lawyer? E eu acho que o DPO hoje é um rockstar. Mas acho que daqui a 2 ou 3 anos já não vai ser. Porque os advogados vão ser sempre os advogados. E, portanto, os advogados vão ser sempre os mais queridos dos clientes. Vão ser sempre os menos em quem os clientes vão ter confiança. Independentemente de terem ali o DPO que vai fazendo os pescados e que vai desenrascando ali umas coisas para que também se afina às vezes aquilo que os advogados dizem, e normalmente os advogados dizem muitas vezes fora do contexto das empresas, dizem coisas um pouco tontas. No limite, vocês vão ver que como DPOs vão ter sempre os advogados a morderem-vos as canelas, a escrutinar o que vocês dizem e a serem uma espécie de mecanismo de revisão relativamente às vossas opiniões. Em que circunstâncias? Pensem bem, quando as vossas opiniões forem contrárias aos interesses da empresa. E, portanto, vocês vão ter sempre que ser mediadores de conflitos entre os vossos clientes e os advogados com os parceiros que lhes vão dar. E, por fim, eu acho que vai ser uma carreira mal paga. Porque isto vai ser tudo muito mecânico e, portanto, vamos cobrar 50 euros a hora, enquanto que as grandes cidades de advogados nas grandes empresas vão cobrar 250 euros a hora. E, portanto, vai continuar a compensar ser advogado em relação a DPO. Salvo se criarmos empresas grandes de DPOs. E, portanto, se tivermos muitas pessoas a trabalhar de modo a que o volume compense horas de faturação mais baixas. E acabar com, eu disse há bocado que era o COP, era o STAR, mas o DPO também vai ser o polícia que vai dizer algumas coisas certo, mas muitas coisas erradas. E vou-vos falar, tem 5 minutos, Madalena? 2 minutos. 2, ok. Vou-vos falar, Mas podes ter 5 minutos. ok. Vou-vos falar sobre a coisa que é o grande drama do DPO. O drama do DPO, pensem bem, eu disse-vos há bocado que não podíamos estar a lei sem o direito e o direito sem a técnica sem o direito e o direito sem a técnica. Mas há uma coisa mais importante, é que a lei não pode ir contra o que é desrazoável e toda a gente faz. E há um problema sério que os DPOs vão ter que enfrentar. O regulamento impõe que o tratamento dos dados se faça pelo tempo estritamente necessário ao seu tratamento. Algum de vocês conhece 20 empresas que apagam os dados? Não há empresas que apaguem dados. Não faz sentido que as empresas apaguem dados. Não faz sentido que as empresas anonimizem dados. As empresas têm que conhecer tudo de sempre do passado, independentemente agora de os cifrar ou de os pseudonimizar. Isto não faz sentido nenhum. A prática hoje em todas as empresas é, de facto, o tratamento contínuo dos dados pessoais. Claro que o regulamento diz, bom, para áreas de interesse público, não interessa aqui, interesse público as empresas não têm, científico, histórico, podemos, com as soluções de cifragem ou de pseudonimização, conservar os dados. Esta não é a regra das empresas. No outro dia eu recebi um texto fantástico de uma das melhores sociedades de advogados portuguesas que mandou para um cliente que tem 12 trabalhadores um anexo ao contrato de trabalho que tinha 6 páginas e tinha prazo
1 ano para gestão de trabalhadores após cessação de contrato de trabalho, 10 anos para processamentos e remunerações, 5 anos em matéria de segurança social, mas 30 anos em matéria de ruído e 40 anos em matéria de 40 de exposição ao ruído, 30 anos de exposição, mais não sei o quê. Mais tinha 7 ou 8, 10 prazos possíveis só na área de direito laboral para o apagamento dos dados. Os clientes não vão conseguir apagar os dados numa parte significativa. Eu não imagino que seja agora a loucura nas empresas de software quando tiverem que alterar os primaveras e os SAPs para adequar a estes regimes. Porque a verdade é que uma empresa, quando tem dados, quer os dados para toda a vida. Vou-vos dar 2 ou 3 exemplos que eu acho que são emblemáticos. A Madalena Moreira, especialista de dados pessoais, de direitos de autor. A SPA, eu não sou advogado da SPA, a SPA vai, durante 70 anos, tratar dados relativamente a um compositor, ok? Findo isso, ela teria que apagar aqueles dados. O que é que acontece? Vocês acham razoável que a SPA, que não se saiba daqui a 150 anos quanto é que ganhou, em termos de royalties mundiais, os Rolling Stones? Faz sentido que se apaguem estes dados? Vocês conhecem a Rama, SGPS? Ninguém conhece, pois não? A Rama SGPS é uma das empresas cotadas na Bolsa Portuguesa. É verdade que a Bolsa Portuguesa não tem importância nenhuma. Mas quer dizer, ninguém conhece a Rama, mas não faz sentido que ela não guarde os dados todos relativamente aos seus diretores, aos seus administradores, a toda a gente, ao seu pessoal todo. Faz sentido que nós anulemos e que uma empresa deixe de saber que o Pedro Simões Dias trabalhou na Fujitsu entre 2008 e 2012? Eu acho que isso não é razoável. Mas este é o grande desafio, é que nós, enquanto BPOs, vamos ter que dizer àquelas empresas, atenção, não, os dados vão ser tratados. Qual é a vantagem disto? É que nós vamos rezar para que, de alguma forma, não haja já despedimentos a curto prazo e, portanto, ganhemos aqui algum tempo de folga, pelo menos 1 ano, para ver se existe algum bom senso nas entidades reguladoras e se esta regra relativamente ao apagamento dos dados pode cair. Agora, se vocês querem negócio de futuro, que é a parte boa desta minha intervenção, não é CDPO. Eu falei-vos que havia a possibilidade de haver a conservação para fins históricos, estatísticos, de interesse público, através de pseudonimizações, a conservação dos dados. E eu acho que o futuro passa por um novo regime, uma nova atividade, que não é ser DPO, mas verdadeiramente é criar empresas de investigação histórica e de nós começarmos a vender aos nossos clientes, nem que seja artificialmente este negócio, para que eles não tenham que apagar os seus dados. Obrigado por terem vindo. Podemos ter um quiz show.